Queremos cumprimentar nesta ocasião, com a paz do Senhor Jesus, todos os nossos queridos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que nos têm acompanhado através da TV ADNP, este programa Escola Bíblica. Estamos aqui começando mais um programa, a lição então de número 8, já estamos na lição 8, com o seguinte tema: o ministério de evangelista. Então estaremos estudando agora no dia 25 de maio, todas aquelas igrejas que têm acompanhado este currículo da Escola Dominical através das lições editadas pela CPAD. Vamos estar lendo então o texto áureo para abrir então a aula de hoje. O texto áureo se encontra registrado na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo de número 5, que diz: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então esse foi o conselho que Paulo então dando para o jovem pastor Timóteo. Então na presente aula estaremos estudando então sobre a vocação, a missão, o ministério do evangelista. Então esta aula estaremos abordando sobre esse aspecto do ministério do evangelista. Então este dom ele tem a sua importância dentro da obra do Senhor. Embora encontramos apenas 3 referências bíblicas dentro do Novo Testamento, fazendo uma alusão direta a este dom ministerial, mas quero dizer que isto não diminui o seu papel em relação aos demais ministérios. Pelo contrário, todos os ministérios têm o seu valor diante do Senhor, pois os ministérios, então, eles se completam. Um ministério sozinho, ele não está completo. Então, é como se pegássemos, então, uma mão que tem vários dedos. Se tirar um dedo dessa mão, a mão, então, ficará incompleta. Então, ficará com uma certa deficiência. Então, todos os ministérios, eles se completam entre si. Sem pastores, não faz sentido, então, haver evangelistas. E sem evangelistas, por sua vez, os pastores não veem, então, o rebanho crescer. Esta aula está dividida em 3 capítulos. Estaremos, então, fazendo uma síntese no decorrer então desses minutos que é reservado para a escola bíblica. Jesus envia os 70, é o primeiro capítulo, e esse dividido por sua vez em 3 subgrupos, em 3 subtópicos, que o primeiro diz então: são poucos os que anunciam. Nós observamos que certo dia, então, Jesus escolheu 12 discípulos. Nós já falamos sobre isso aí no ministério do apóstolo. Então, esses homens constituíram o colegiado ou colégio apostólico. E a obra, então, do Senhor não ficou restrita a esses 12 homens. Não. Jesus, dias mais tarde, ou tempos depois, Jesus resolveu, então, escolher outros discípulos, agora um grupo maior, em número de 70, e ele agora envia esses discípulos como evangelistas. E esses homens iriam agora percorrer todos os lugares que Jesus havia de passar, aquela cidade onde Jesus deveria ir,
Então eles foram, né, e começaram a falar a respeito da obra do Senhor. Uma coisa interessante que ao enviar então os 70 discípulos, Jesus, né, afirmou que grande é então a seara, né, mas os obreiros, os trabalhadores, né, os ceifeiros são poucos. Então, diante dessa realidade, Jesus exorta, né, a que devemos então rogar ao Senhor da seara, né, que envie obreiros para a sua seara. Então Jesus, com essa afirmativa, falando que grande é em verdade a seara, mas os trabalhadores são poucos, né, essa metáfora da seara parece ter, né, sido uma das favoritas de Jesus. A seara das almas humanas, né, sempre foi grande, e os trabalhadores sempre foram necessariamente ou tragicamente poucos, né? Então rogar ao Senhor, né, da seara que envie obreiros para a sua seara, né, levar a seara ao celeiro é nossa responsabilidade. E também conseguir os obreiros, né, necessários é em parte também a nossa responsabilidade. Bom, o próximo subtópico desse primeiro capítulo da lição, Jesus chega e fala, olha, enviados para o meio de lobos, né? Então esses discípulos estavam sendo enviados a um lugar que não era agradável, ou seja, o mundo. Então esses discípulos, né, estavam sendo enviados para um lugar que não era tão agradável, né, um lugar onde eles seriam hostilizados, que seriam ridicularizados, que seriam, né, apedrejados, né, que seriam esbofeteados, né, não era um lugar então agradável. A seara, por sua vez, né, envolvia um trabalho intenso e possíveis perigos, como esse que nós acabamos de abordar. E Jesus ordenou que eles fossem, né? Jesus então não pediu, mas ordenou que eles fossem. E nisto explicou que eles então eram como cordeiro no meio de lobos, né? Então Jesus estava referindo-se à sua vulnerabilidade, né? Então Jesus deixou bem claro nesse aspecto. Em terceiro lugar, nós encontramos os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Olha só, os 70 evangelistas, né, os 70 discípulos enviados, né, eles foram investidos de autoridade e de poder, né, sobre os espíritos imundos para os expulsarem, né, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Nós observamos que ao retornarem então da sua missão, aqueles homens deram, né, um relatório positivo, né, um relatório vibrante, né, falando do que acontecera, né, chegaram e falaram, né, para Jesus que os espíritos imundos lhe sujeitavam, né, as enfermidades eram curadas. Então aqueles homens estavam vibrantes, né, estavam alegres com isso, né. Então nós observamos, né, que quando eles saíram em cumprimento à ordem de Jesus, né, de 2 em 2, né, então aquele relatório eles estavam trazendo após esse cumprimento. Mas Jesus, por sua vez, então diz para eles, né, que eram para eles ficarem alegres sim, mas pelo fato de terem os seus nomes escritos no livro da vida, né, no livro que está nos céus. Bom, o segundo capítulo, então, desta lição, fala sobre a grande comissão,
né? Em primeiro lugar, falando então sobre o alcance da grande comissão. Então Jesus, né, disse uma ordenança, né, ele ordenando, está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, que está escrito da seguinte forma: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós encontramos que há 3 elementos desta comissão que podemos destacar. Primeiro, o ato, que é pregar. Segundo, o seu assunto. Qual o assunto? O Evangelho. E terceiro, que é o seu alcance. Então, todo o mundo e toda criatura. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desse aspecto, né? Cada um dessa comissão. Primeiro, o ato, então, pregar. Pregar não é dialogar, pregar não é discutir, né? Pregar não é ensinar, então, por métodos indutivos. Entendemos que pregar é declarar, pregar é anunciar, né? Pregar, então, é dar um recado, né? Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. O assunto, né, que é, então, o Evangelho. É importante pregar, sim, mas é fundamental pregar o Evangelho. Não é pregar qualquer outra coisa, não. Não é para ficar enchendo, né, o tempo com outras histórias, né? Devemos pregar o Evangelho, pois Paulo fala assim que o Evangelho é o poder de Deus, né? Então devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro, o alcance, né? Todo mundo, toda criatura. 2 expressões semelhantes que nos mostram a abrangência, né, da pregação do Evangelho em todo lugar aonde formos, né? E para qualquer pessoa com quem nos encontrarmos. Devemos pregar, fazei discípulo de todas as nações. Palavra de Jesus registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus. Onde houver um povo, né, com sua língua, cultura, raça, etnia, ali o Evangelho deve chegar, né? Deus comprou com o sangue de Jesus Cristo aqueles que devem ser chamados e também discipulados, né? Deus, quando chamou Abraão, Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, o segundo subtópico desse segundo capítulo, né, trata sobre o mundo está dividido em 2 grupos. Olha só, Jesus, ele não vê nacionalidade, Jesus, ele não vê condição social, a cor da pele, né, a raça. Jesus não vê o sexo, a condição financeira, a condição econômica, né? Jesus, ele só vê 2 grupos de pessoas, aqueles que são chamados de salvos, né, pela fé, e os perdidos por causa da descrença nele e no seu Evangelho, né? Os homens, então, eles não têm outra alternativa, né? Não tem uma alternativa de múltiplas escolhas, né? Só há 2 opções, né? Ou creem para a salvação, ou permanecem então na incredulidade para serem perdidos. Em terceiro lugar, encontramos a grande comissão hoje, né? Quando Cristo nos ordenou, ide por todo o mundo, o termo usado por Jesus foi etnos. Isso quer dizer que no grego significa grupo de povos, grupos étnicos.
e não nação no sentido atual. Sendo assim, há ainda muitos povos não alcançados que precisam conhecer a Cristo, né, e o seu Evangelho. Vamos ver, então, um pouco sobre o nosso desafio. Vamos compreender, né, sobre esse grande desafio. Olha só, quase 2/3 da população mundial ainda não ouviu falar acerca da mensagem do Evangelho. Olha só, vai prestando atenção sobre o grande desafio. Milhares de grupos étnicos nunca foram alcançados com as boas novas do Evangelho. Muitas tribos espalhadas no mundo nunca receberam um só missionário. A população mundial ela dobrará, né, em menos de 50 anos. E, em último lugar, 1.700 idiomas aproximadamente ainda não foram ou não possuem um só texto bíblico traduzido. Então, grande é então o desafio, grande é então a missão. Em terceiro lugar, nós temos então o dom, né, ministerial de evangelista. Olha só, o conceito de evangelista. O significado da palavra evangelista indica-nos então a sua principal função, né? Ou seja, o evangelista é o anunciador da boa notícia ou das boas novas, né? Pode haver no mundo muitas boas notícias, né? Mas as boas notícias anunciadas pelo evangelista diz respeito ao Evangelho. Entendemos então que evangelista é a pessoa com um dom divino a fim de proclamar, a fim de anunciar, né, as boas novas. Então, logo, o evangelista deve ter um conhecimento profundo da palavra do Senhor, da palavra de Deus, né? Pois ele irá compartilhar, pois ele irá proclamar as boas novas. Vejamos, quando Filipe, então, ele foi convidado pelo aquele eunuco, né, administrador de Candace, rainha então dos etíopes, a sentar-se junto dele naquela carruagem, Filipe então simplesmente testemunhou, né, da boa notícia, ou seja, o Evangelho, né? E daí nós temos então a necessidade de conhecer as Escrituras, né? E podemos afirmar que sem o ministério de evangelista, a igreja desapareceria, né? Se não fosse aqueles evangelistas ali do primeiro século, né, a igreja tinha desaparecido. Então o evangelista é o elo, né, de ligação entre, né, o arrependimento e o avivamento. A Bíblia destaca 6 características, né, que evidenciaram o ministério de Jesus como evangelista, né, registrado no Evangelho. Primeiro, a primeira característica, pregar o Evangelho aos pobres. Segundo, né, curar os aquebrantados de coração. Terceiro, pregar libertação aos cativos. Né? Quarto, restituir a vista aos cegos. Em quinta característica, pôr em liberdade os que estão oprimidos. E em sexto lugar, apregoar o ano aceitável do Senhor. Né? Bom, nós temos agora também, dentro desse último capítulo, falando sobre o papel do evangelista. O principal papel do evangelista é testemunhar de Cristo Jesus, testemunhar o que ele fez, testemunhar o que ele irá fazer, né? E testemunhar também o que ele continua fazendo. Então, quando olhamos para a história, né, do cristianismo, encontramos muitos, né, que fizeram a história, que colocaram o seu nome registrado ali.
Por exemplo, no primeiro século encontramos Filipe, 30 anos depois de Cristo. Ele foi primeiramente chamado como diácono, mas depois foi enviado como evangelista para fazer a obra do Senhor. E no decorrer dos anos encontramos, no século XVIII, John Wesley, um jovem evangelista inglês que revolucionou a sua época com as pregações do Evangelho. Nós temos no século XIX Charles Spurgeon, que também colocou o seu nome na história, Billy Graham no século XX e no século XXI. O seu nome poderá constar nesta galeria. E terceiro e último lugar, nós temos então a finalidade do ministério de evangelista. Qual é o papel do evangelista na igreja? Bom, o papel do evangelista está claramente definido na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo 11 e o versículo 12. Nós sempre temos lido, principalmente o versículo 11, que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando olhamos para o vocábulo grego traduzido por aperfeiçoamento, significa consertar, significa colocar em ordem. Então, logo, aperfeiçoar denota trazer os santos a uma condição de aptidão para a execução de suas funções dentro do corpo. Então, nesse sentido, o evangelista, juntamente com os outros 4 dons ministeriais, deve colocar a igreja local em ordem, tornando então cada membro apto para a obra do ministério. Já o termo grego traduzido por edificação refere-se ao ato de edificar, para construir sobre algo, para construir mais. Encontramos então, pelo menos, alguns propósitos dados por Cristo, esboçados então dentro dessa mesma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Então nós podemos observar que os evangelistas podem ajudar a igreja a amadurecer na estatura. Os evangelistas podem ajudar a igreja a amadurecer na estabilidade. Os evangelistas podem ajudar a igreja a amadurecer no discurso. Os evangelistas podem ajudar a igreja a amadurecer no serviço. Então, nós encontramos todos esses aspectos dentro da carta de Paulo aos Efésios. Ressaltando, somente quando cada aspecto dos 5 ministérios estão trabalhando em conjunto, é que o corpo de Cristo recebe então o pleno apoio do que precisa fazer a obra do Senhor. Então é necessário estarmos trabalhando em conjunto. Queremos então estar finalizando esta aula com essas palavras e rogando ao nosso grande Deus que continue com as suas mãos estendidas sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que o cercam. Então, eu espero você no próximo programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Um grande abraço e fique com Deus e até nosso próximo encontro.